Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo pelos canais do ANDE Sindicato Nacional e também do Sinasef. Nós vamos começar agora a transmissão do ato, de um dos atos que estão acontecendo essa semana aqui em Brasília, especialmente do campo da educação, contra as intervenções nas instituições superiores de ensino, nas universidades, nos institutos federais, no Cefet. Ontem nós já tivemos um ato aqui em Brasília e hoje nós daremos continuidade. Me apresento, eu sou Fran Rebelato, professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana de Foz do Iguaçu, diretora do ANDE Sindicato Nacional, e vou estar aqui hoje, nesse momento, com o Diego, que também é do Sinasef, diretor do Sinasef, e do Instituto de Santa Catarina. Vou deixar ele se apresentar e depois nós seguimos aqui para explicar um pouco como é que vai ser esse momento. Bem-vindo ao Andes, Diego, também. Obrigado. Eu agradeço a receptividade. A gente está aqui em Brasília e, nesse momento, nós do Sinasef somos convidados aqui ao Andes, para a gente poder fazer essa transmissão junta, coletiva, entre essas duas representações sindicais da educação, que, na verdade, nesse momento, nós temos muitas pautas em comuns, e nesse momento é uma pauta em comum também, a questão dos reitores eleitos e não empossados, tanto dos institutos federais quanto das universidades federais. Nós já temos 16 instituições federais de ensino sob intervenção, onde a democracia dessas instituições não foi respeitada, e interventores estão, no momento, usurpando do poder que a comunidade acadêmica delegou a outro. Então, já somos em 16, e um dos objetivos desses atos que ocorreram ontem, hoje e também irão ocorrer amanhã, é que a gente possa lutar pela posse dos nossos representantes eleitos. É importante dizer que, além de nós estarmos acompanhando agora à tarde o ato que está acontecendo, que vai começar a acontecer, na verdade, daqui a pouquinho, na frente do MEC, onde estarão as entidades sindicais, do movimento estudantil, e também os reitores eleitos, alguns reitores eleitos e não empossados que estão em Brasília, nós vamos receber também diretores das nossas sessões sindicais, de algumas sessões sindicais que estão sob intervenção. Vamos estar recebendo, logo mais, a Ana Carolina Galvão, que é da DUFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, também o Bruno, que é da Universidade Federal do Ceará, e o Matheus, que é da Universidade Federal, quer dizer, o Instituto Federal, da Bahia. Então, eles vão nos ajudar também a entender um pouco da realidade dessas instituições de ensino e quais são as consequências, dessas intervenções nas universidades e nos institutos, e quais são os enfrentamentos que a comunidade universitária não tem, seu processo democrático interno respeitado, vem enfrentando também no seu cotidiano a partir dessas intervenções. Então, vai ser muito importante essa colaboração dos nossos diretores das sessões sindicais, que vão trazendo essa realidade. Para além disso, nós estaremos ao vivo daqui a pouquinho. A Rivânia Moura, que é a presidenta do ANDE Sindicato Nacional, já chegou no MEC, e vai estar entrando ao vivo, assim como também o pessoal do Sinasef já estão lá apostos, esperando para daqui a pouco entrar e nos dar as informações, junto com os reitores empossados, não empossados, na verdade. Na frente do MEC, nós já temos algumas pessoas que estão junto com os reitores, acompanhando essa comitiva. Também vai entrar ao vivo o coordenador-geral do Sinasef, um dos coordenadores gerais do Sinasef, o Davi Lobão, que já está aguardando a entrada. E é importante dizer que esses atos também contam com o apoio dos alunos. A UNE, a FENET, a UBS, são entidades que estão se fazendo representar nesses atos, tanto ontem quanto hoje, e estão lá na rua, nesse dia chuvoso aqui em Brasília, em frente ao MEC, para dar o apoio que os reitores precisam para essa negociação com o MEC. Bom, acho que nós poderíamos, Diego, começar conversando com a Ana Carolina Galvão, que está aqui nos
já nos bastidores na sala, então, de repente, nós poderíamos convidá-la e começar a entender um pouco como é que tem sido esse processo de intervenção na Universidade Federal, aí na UFES, né? E a partir das informações que ela nos traz também, depois seguimos, então, para o ato mesmo que está acontecendo na rua. Boa tarde, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, boa tarde. Obrigada. Colaborar, né, nesse momento também, para trazer suas contribuições, especialmente nos contar um pouco sobre a realidade do que está acontecendo na universidade de vocês, desde que vocês estão sob intervenção. Então, gostaríamos de te ouvir. Quais são os desafios que vocês estão tendo, né, nesse momento na universidade? Tá bom, deixa eu só me controlar no tempo aqui para não me perder. Bom, vamos lá. A gente aqui teve um processo eleitoral realizado no final de 2019. Foi realizada uma consulta popular a toda a comunidade acadêmica. A professora Etel Maciel venceu nessa consulta popular e depois houve a reunião dos conselhos superiores e nessa reunião dos conselhos superiores, novamente, a professora Etel foi eleita na reunião dos conselhos, em primeiro lugar, para a nomeação para a reitora. No mês de março, a gente recebe a notícia de que ela não foi nomeada e o professor que foi nomeado, o professor Paulo Vargas, é o segundo colocado da lista tríplice. Então, esse é um primeiro destaque importante. A professora Etel foi eleita em duas instâncias, na consulta popular, que deveria ser a última instância, né, de deliberação sobre quem é que deve fazer a gestão da universidade, mas ela também foi eleita dentro dos conselhos superiores. A segunda coisa que é importante a gente chamar a atenção é que essa nomeação deixou toda a nossa comunidade acadêmica não só muito surpresa, entristecida, como indignada com a não nomeação da reitora que foi eleita, mas aí a gente vai também acrescentar um outro elemento para tentar explicar, entre as diversas razões, motivos que muito provavelmente levaram o governo a não nomear a nossa reitora eleita. Uma mulher, aliás, ela seria a primeira reitora da Universidade Federal do Espírito Santo, uma mulher com uma história de trabalhos, tanto acadêmicos quanto administrativos dentro da universidade, que não tem nenhum tipo de questionamento quanto à atuação dela, uma pessoa da mais absoluta lisura e da maior competência. Aliás, uma pessoa da área de saúde que, no nosso estado aqui, no Espírito Santo, nesse momento, tem sido uma referência durante a pandemia, porque vem trabalhando com os dados científicos que o governo tanto tenta negar, para dar embasamento para as providências da área de saúde que deveriam ser tomadas. Uma outra característica que eu acho que é importante a gente chamar a atenção nesse processo de não nomeação da nossa reitora é que isso não só expressa uma quebra da democracia dentro da nossa instituição, mas perpassa um conjunto democrático de ações da universidade. Então, o fato de a nossa reitora não ter sido nomeada, para além da sua própria nomeação,
começa a trazer uma série de implicações nos processos democráticos dos mais diversos. Então, assim, se eu posso passar por cima da vontade da comunidade acadêmica para instituir e colocar alguém como reitor, então eu também não preciso respeitar efetivamente os espaços democráticos da universidade. Durante a pandemia, nós temos assistido esses acontecimentos, isso tem ocorrido dentro da nossa universidade, quando a gente, por exemplo, reivindica debate amplo e democrático com a comunidade acadêmica sobre o ensino remoto. Esses debates não foram efetivamente democráticos, e eu estou frisando essa palavra efetivamente em função de que, em muitas situações, a reitoria publica as suas informações dizendo: houve um amplo debate, todos os centros de ensino se manifestaram, com 3, 4, 5 dias para se manifestarem. Então, isso não é debate efetivamente democrático. Além disso, vou dar um exemplo de uma particularidade. Desde antes da implantação do ensino remoto na nossa universidade, nós estamos reivindicando a realização de plenárias virtuais acadêmicas. O que seria isso? A gente teria um espaço de diálogo com a gestão, com qualquer pessoa da comunidade acadêmica que queira participar. Diferente de fazer uma live onde a pessoa tem 200 caracteres para se manifestar num chat. Então, seria uma reunião com direito à voz de qualquer pessoa da comunidade acadêmica que estivesse participando dessa reunião. Por várias vezes, Sintufes, que é o Sindicato dos Trabalhadores da UFES, DCE e ADUFES, insistiram na realização dessas plenárias. Nós chegamos a fazer uma dessas plenárias, convidamos a reitoria para participar dessa plenária, e a resposta naquela ocasião da realização dessa plenária foi de que havia um conflito de agenda. Mais recentemente, nós pedimos novamente, e o retorno foi: no momento oportuno a gente fala sobre isso. E agora a gente respondeu: sim, marque então, por favor, a data do momento oportuno para a gente fazer isso. E a resposta, como estava essa questão junto com outras no mesmo ofício, ela ficou diluída. A reitoria considerou que ela já respondeu a tudo que nós pedimos no ofício e arquivou o pedido. Então, não há essa democracia, essa abertura para um amplo diálogo. Certamente, isso vem de um conjunto, né, que começa de cima, quando você não tem a primeira atitude democrática, que seria a nomeação da nossa reitora. E, por fim, para eu terminar a minha fala, um detalhe, entre aspas, bastante significativo. Dos 6 nomes componentes da lista tríplice, apenas a reitora eleita, professora Etel Maciel, não compõe a gestão hoje. Os outros 5, ou é o reitor, e outros 4 são pró-reitores. Somente a nossa reitora eleita não está efetivamente no cargo para o qual deveria ter sido nomeada para poder assumir a responsabilidade da gestão da nossa instituição. É isso, Fran e Diego, muito obrigada, e eu devolvo aí para vocês, fico aqui à disposição. Fazer, né, todo esse contexto de como vocês têm vivido aí na UFES essa intervenção. Nós do Sindicato Nacional temos uma luta, né, no sentido de que esse processo de escolha das reitorias aconteçam e fiquem nas instituições que a comunidade universitária, né,
tenha condições de fazer todo o processo e que se encerre nas universidades. Essa é a nossa luta histórica do Andes. Então, te agradeço muito por trazer essa informação de uma sessão sindical também tão importante para nós aqui do Andes. E agora, Diego, acho que nós já temos condições de chamar quem está lá em frente ao MEC também, que vai trazer mais informações do ato que está acontecendo agora na frente do MEC. Isso, hoje está um dia bastante chuvoso, a internet está um pouco complicada na frente do MEC, mas a gente conseguiu estabelecer já o link, e vai entrar agora, então, o coordenador-geral do Sinasef, o Davi Lobão, passar as impressões que estão tendo lá na porta do MEC. Vejo que já estão aí com os reitores. Lobão? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, Lobão, pode falar. Opa, sim, beleza. Olha, nós estamos aqui na porta do MEC. Aqui estão os reitores eleitos não empossados de diversas instituições federais, institutos federais, universidades. Estamos aqui com várias entidades. Aqui está o presidente do Andes, da FENASP. Temos aqui os companheiros do Movimento Estudantil, está aqui o companheiro Caio da FENET. E nós vamos, neste momento, os reitores vão se deslocar para o MEC para saber da disponibilidade do ministro da Educação receber os reitores eleitos não empossados. O que está acontecendo? Há uma semana atrás, 18 reitores eleitos não empossados fizeram uma carta solicitando para o dia de hoje, na hora que melhor convia ao ministro, uma audiência. Chegou o dia e até neste momento o ministro não respondeu. E não respondendo, os reitores resolveram vir a Brasília para ser recebido. Então os reitores estão aqui dispostos a entrar no MEC e ser recebido pelo ministro. Eu vou ouvir agora a Rivânia. Rivânia, você conseguiu fazer a sua ligação? Sim. Opa! Oi, gente. Então vamos lá. Aqui está a reitora da Universidade Federal da Paraíba. Gente. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui em frente ao MEC com a representação aqui dos reitores, reitora, eleitos legitimamente, nossos verdadeiros reitores. Nossa reitora, é uma comissão aqui representando os 18, né, reitores e reitoras eleitos e não empossados. Então, aqui representa o verdadeiro processo democrático, verdadeiro processo de escolha das nossas comunidades acadêmicas. Os técnicos, estudantes e professores escolheram esses reitores, que hoje estão aqui na porta do MEC para ser atendido pelo ministro. Essa é uma grande luta. Se você está assistindo aí, compartilha, chama mais alguém. Vamos acompanhar aqui de frente à porta do MEC. Essa é uma luta justa, porque nós estamos lutando pelo respeito à democracia e à autonomia nas nossas instituições de ensino. Então, estamos aqui, sindicatos, professores, estudantes, técnicos das universidades, dizendo sim, que o ministro receba esses reitores. Receba a reitora Terezinha, receba os outros reitores que estão aqui, porque eles sim foram eleitos e representam as universidades e institutos que passaram pelo processo de eleição. Portanto, vamos aqui dar uma palavrinha aqui, né, com... Passa para a minha imagem agora que eu estou de frente. Passa aí para Lobão, que o Lobão vai transmitir aqui diretamente a fala, né, dos reitores que estão aqui. Vamos juntos, não vamos arredar o pé aqui do MEC. Esperamos sim que esses reitores sejam recebidos pelo ministro. Ministro esse que tem recebido as universidades privadas, que tem recebido as mantenedoras e tem deixado a educação pública aqui, na rua, no sol e na chuva, seja como for, não tem recebido, não tem respeitado as nossas instituições. Portanto, vamos juntos aí nessa luta, que o ministro receba e nomeie os verdadeiros reitores e reitoras. Vamos lá, querido. Agora, rapidamente, cada reitor eleito não empossado está aqui na porta. Vamos lá, vamos começar pelo companheiro aqui. Se identifica, diz de onde você é, qual foi a eleição que você ganhou e qual é a razão que você está aqui. Eu sou José Arnaldo de Araújo Filho, sou reitor eleito e não empossado do IFRN.
A eleição aconteceu em dezembro do ano passado, tivemos 48,25% dos votos, e o MEC simplesmente, desrespeitando a nossa comunidade, resolveu colocar à frente do IFRN um impostor que nem participar da eleição participou. Uma figura que está acabando com a nossa instituição, que tem devolvido recursos da pesquisa e da extensão, uma pessoa que não respeita os colegiados, que não dialoga com professores, com alunos, inclusive, no dia 11 de agosto, mandou a polícia bater nos alunos lá dentro da reitoria. O que a gente está pedindo é que a nossa eleição seja respeitada, até porque no IFRN não existe a lista tríplice. Fomos o mais votados e queremos que esse leite seja restabelecido. É exatamente o que eu ia perguntar. Quantos candidatos teve no processo eleitoral? 4 candidatos. Você foi o mais votado? Fui o mais votado. De acordo com o regulamento do Consulper, o único nome que sobe para ser nomeado é o seu. Foi o meu nome. Isso. E até agora não foi nomeado? Não. E só para finalizar, o terceiro e o quarto colocado, o terceiro que teve 3% dos votos, hoje virou reitor pro tempore, porque o impostor da nossa instituição está de férias. Então, o cara que teve 3% dos votos, hoje é o novo impostor. O interventor oficial nem participou do processo. Nem participou do processo. Gariba, se identifica, de onde é que você foi eleito, como é que foi essa situação? Maurício Gariba Júnior, reitor eleito e homologado pelo Conselho Superior em 16 de dezembro de 2019. Participei de um processo eleitoral que movimentou toda a comunidade do Instituto Federal de Santa Catarina, movimentação essa que às vezes supera até eleições de município. Isso é muito importante frisar. Nós tivemos a participação de toda a comunidade engajada em 2 turnos, vencemos os 2 turnos, e hoje o interventor, ele participou da eleição, perdeu a eleição e foi apoiado pela então gestora da época. Quer dizer, lá no seu instituto, pelo regimento interno, lá o candidato só é vitorioso se tivesse mais de 50% dos votos. Exato. Caso não tenha, tem que ir ao segundo turno, é isso? Exatamente. A gente no primeiro turno, quantos candidatos tinham para disputar? 4 candidatos, né? E aí passamos para o segundo turno. Os 2 candidatos foram ao segundo turno. Exato. O Consulpe fechou o processo. Fechou o processo e a Comissão Eleitoral encaminhou a documentação para o MEC. A eleição foi limpa, foi ética, não teve problema nenhum com relação à eleição. Mesmo assim, o MEC insiste em não nos nomear. Obrigado, querido. Vamos para outro reitor aqui eleito não nomeado. Se apresenta, de onde é e o que você está fazendo aqui? Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Rodrigo Nogueira de Pode, da Universidade Federal Rural do Semiárido, reitor eleito em 15 de junho de 2020. Tivemos na nossa universidade 5 candidaturas e nós fomos vitoriosos nas 3 categorias. Tivemos uma vitória expressiva e finalmente não fomos nomeados. O nosso processo foi regido pela medida provisória 914 de dezembro de 2019. No Conselho Universitário, nós não tivemos o colégio eleitoral, então o Conselho Universitário homologou o processo eleitoral foi realmente a consulta à comunidade acadêmica, tivemos uma larga vantagem, mais que o dobro de votos da interventora, a nomeada, que foi a terceira colocada na nossa lista tríplice. Então, o processo aconteceu até o fim, o órgão superior da universidade fez o fechamento, encaminhou para o Ministério, você em primeiro lugar. Exatamente, o processo ocorreu dentro da normalidade, e finalmente tivemos, por parte do próprio Ministério da Educação, que colocou que precisaríamos de recomendações políticas por parte da base do governo. Então, o que é isso? E o voto? Né? Qual o valor do voto da comunidade universitária? Milhares de pessoas que participam do processo. No nosso caso, a nossa universidade são mais de 13 mil pessoas, entre alunos, professores e técnicos, em 4 cidades. Uma pergunta curiosa, quantos candidatos tinham disputando? Temos 5 candidatos. Em algum debate, teve algum momento que vocês se comprometeram de só assumir o processo se vocês fossem em primeiro lugar? Veja, a nossa chapa foi a única que assumiu, desde o princípio do processo até o final, que só assumiríamos em primeiro lugar. Depois tivemos chapas que disseram isso também, e tínhamos, né, aqueles oportunistas que colocavam que assumiriam porque estava no formato da lei, e a lei dizia que bastava fazer parte da lista tríplice, e infelizmente tivemos. A lei também, que é requisito da ditadura. Exatamente, a lei que é de 68. Vamos passar aqui para o companheiro, diretor-geral eleito do Cefet. Então, se apresenta, diga. Célio
reitor eleito da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sediada em Petrolina, com atuação na Bahia, no interior do Piauí também. Fomos eleitos pela comunidade acadêmica e também referendados pelo nosso Conselho Superior em novembro do ano passado, numa disputa com outras 3 chapas, fomos eleitos em primeiro turno, encabeçamos a lista tríplice, mas por uma ação dos candidatos derrotados que não tiveram votos suficientes para ocupar uma das 3 posições na nossa lista tríplice, judicializaram o processo e conseguiram, em fevereiro deste ano, uma liminar pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. É importante destacar que a regularidade do nosso processo de elaboração da lista tríplice foi atestada pelo jurídico da universidade, pelo jurídico do Ministério da Educação e pela própria manifestação do Ministério Público Federal no processo em questão. Então, o que é que nós vimos a partir de então? É que foi nomeado um reitor pró-tempore que indicou para uma série de cargos na gestão pró-tempore apoiadores e financiadores da chapa derrotada que judicializou a questão. Então, demonstrando uma intervenção não só jurídica, como política dentro da instituição, com apoio de um parlamentar da região metropolitana de Recife. Então, nós estamos aqui em Brasília hoje para fortalecer essa frente, porque essas coisas só estão acontecendo porque não se está respeitando esse princípio que defendemos, que é reitor e reitora eleitos devem ser empossados. É isso que a gente está fortalecendo essa luta para que isso aconteça, que é um marco muito importante para as nossas instituições, para a sociedade, porque é a legitimidade que vai garantir que nossas instituições cumpram com afinco as suas missões, os seus objetivos, e consigam manter seu padrão de qualidade e promover a inclusão social que precisamos. O processo eleitoral, ele chegou ao seu final nas instâncias da universidade. Com relação à consulta, não houve qualquer judicialização da consulta, inclusive os derrotados reconheceram publicamente em rádios locais a nossa vitória, inclusive defenderam nomeação, mas em seguida, insatisfeitos por estarem de fora da lista tríplice, porque não tiveram voto no Conselho Superior para sequer ficar em terceiro lugar, entraram na Justiça, alegando fraude no processo de elaboração da lista tríplice pelo Conselho Superior. Não conseguiram comprovar essa fraude. O problema se dá na candidatura de um colega que está em segundo lugar da lista, que foi questionado, um colega que estava, na época, trabalhando no nosso hospital universitário. E no entendimento do Tribunal Regional 5ª Região, ele não poderia ser candidato. Mas, olha, ele é professor da Univasf, com doutorado, trabalhando no hospital da universidade. Como é que ele não poderia... E o primeiro da lista foi você, que era o mais votado? O mais votado, junto com a professora Lúcia Mariz, nossa candidata a vice, e estamos encabeçando a lista tríplice. Estamos aguardando que a justiça seja feita para que a gente possa ser empossado em breve. Valeu, querido. Vamos ver aqui. Eu acho que é o reitor, pela idade, pela aparência, mais novo eleito aqui. Vamos lá. Não sei não. Se identifica aí. Então, meu nome é Anderson André Genroves Ribeiro. Eu sou o reitor eleito da Universidade Federal da Fronteira Sul. Nosso processo eleitoral aconteceu ainda o ano passado, no início de 2019. Nós somos das primeiras instituições, junto com a FGD, com a FTM, que tiveram esse processo de intervenção. Nossa universidade está em 3 estados do sul do país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. São 6 campi. Nós temos um processo eleitoral muito rico de debate acadêmico. Foram 14 debates, em 2 turnos de campanha. Inicialmente eram 4 candidaturas. Também é previsto que só a candidatura com mais de 50% dos votos da comunidade universitária é considerada a vencedora. Então teve um segundo turno. E nesses 2 turnos, então, um grande processo de debate, de discussão sobre políticas acadêmicas, políticas administrativas e institucionais. Culminou, então, com a nossa eleição, comigo, minha eleição e da professora Lísia Ferreira, a nossa vice-reitora eleita. Fomos, então, para o processo no Conselho Universitário, porque nossa consulta era uma consulta prévia, à comunidade acadêmica, tem depois o Conselho Universitário que faz a eleição.
E no Conselho Universitário, novamente, eleitos com ampla maioria dos votos, né, em primeira votação, mais de 50% dos votos, primeiros da lista tríplice, né, porém não empossados. O candidato que foi empossado foi o que estava em terceiro lugar da lista tríplice, que sequer foi para o segundo turno, né, ele não participou do segundo turno, participou apenas do primeiro turno e não teve votos suficientes para ir para o segundo turno, e que no Conselho Universitário teve apenas 4 votos. 4 dos mais de 50 votos que temos no nosso Conselho Universitário. Nosso processo de consulta à comunidade universitária tem uma particularidade, porque além de envolver docentes, estudantes e técnicos administrativos, envolve a comunidade regional. A comunidade regional participa via entidades que estão nos nossos conselhos e que se inscrevem para participar. Ou seja, um amplo processo democrático que foi absolutamente desrespeitado com a nomeação do terceiro colocado. E com todas as consequências desastrosas para as universidades e, claro, para os institutos federais também, que isso decorre, né? Passado mais de um ano desse processo de intervenção, ainda sofremos com os desmandos, com o autoritarismo e com toda a problemática que vem de uma gestão que não tem legitimidade para discutir com a comunidade acadêmica. Quantos candidatos teve no primeiro turno? Foram 4 candidatos. E lá tem o regimento de que, não tendo 50% dos votos, vai ao segundo turno. Isso. E o reitor que está sendo lá nomeado não foi ao segundo turno. Não foi ao segundo turno, foi no primeiro turno e, né, ele ficou em terceiro lugar na votação. Só para ficar claro o tamanho da intervenção. E agora eu vou para uma região que eu não gosto muito, não, é a região que eu moro. Vamos para Paraíba, falar com Terezinha, né? É um prazer imenso estar aqui. O que é que você veio fazer da Paraíba aqui? Como é que está a universidade? Se identifique e diga como é que foi o processo lá. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Terezinha Domiciano, reitora eleita da Universidade Federal da Paraíba e ainda não empossada. Então, a nossa chapa, junto com a professora Mônica, nós obtivemos mais de 9.005 votos de toda a comunidade. Tivemos mais de 50% em relação ao segundo candidato. Foi uma campanha com 3 candidatos, e o candidato realmente, nós obtivemos 48,44% no primeiro turno. No primeiro turno, não, na consulta prévia. Não tivemos o segundo turno, isso foi só uma modalidade, e na reunião dos conselhos, CONCEP, Conselho Curador, e o CONSUNE, nós obtivemos 51% dos votos. O candidato que foi empossado, ele entrou com a liminar na reunião desses conselhos para que o seu nome pudesse constar na votação, e mesmo assim, nesta votação, ele teve 0 votos, ele não teve sequer um voto nesses conselhos. Então, nós, eu e a professora Mônica, nós ganhamos não só na consulta de toda a comunidade, que foi uma grande vantagem em relação ao quantitativo de votos, como também obtivemos vitória nos 3 conselhos reunidos. Isso aí é importante que falemos, porque é a primeira vez na história da Universidade Federal da Paraíba que tem realmente escolhido pelos órgãos federais, pelo presidente e o Ministério da Educação, alguém que não foi o primeiro da lista. Então, é um fato importante. E uma outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é que são 2 mulheres gestoras, e, inclusive, eu venho de um campus fora de sede, no campus do interior, e é a primeira vez que uma pessoa sai de um campus do interior na Universidade Federal da Paraíba. Qual é o seu campus? É o campus 3, de Bananeiras, do qual eu já fui diretora 8 anos e vice-diretora mais 4 anos. Então, é a primeira vez na história da UFPB que isso poderia acontecer, de sermos empossadas. E isso aí realmente chama a atenção, porque o fato de vir em um centro que tem poucos votos e dar esta maioria lá em toda a universidade se deu basicamente, primeiro, pelo fato da gestão exitosa que nós fizemos no nosso centro, com várias práticas de gestão sendo, inclusive, premiadas nacionalmente,
mas também, né, pela nossa proposta de trabalho, né, pela nossa carta-programa, que nós colocamos inovação e inclusão, e a nossa proposta era trazer todos os coletivos, toda a pluralidade da universidade e trazer para a gestão para que possamos fazer uma universidade inovadora, mais respeitada, qualificada, plural, né, e inclusiva. Professora Terezinha. Isso aí realmente eu acho que incomodou bastante. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Que lá, eu sou da Paraíba, a gente acompanha isso mais de perto. Um cidadão vai para a disputa nos órgãos superiores, entra na justiça com a liminar para que seu nome conste na lista tríplice, independente se ele vai ter voto ou não. Aí o nome dele tem 0 voto, mas por uma liminar ele consegue entrar na justiça e ser nomeado. Dá para se desenhar uma história de que para esse governo a eleição pouco importa, ou seja, ele já tem o nome dele antes da eleição, o cara não precisa ser voto, o cara só precisa ser amigo do rei, é isso? A impressão que se dá, né, é essa, e principalmente por outras instituições, né, outras universidades que são relatadas que sequer participaram desta consulta dos conselhos. Então, o conselho foi realmente desrespeitado novamente, não só a comunidade interna, mas todo o conselho máximo. Isso aí é regimentado pelo Estatuto da Universidade. Então, realmente é um caso, né, importante que a gente fale que ele teve apenas 4%. Era um candidato que já tinha participado de uma outra, concorreu a outra eleição da universidade. Ele, inclusive, naquela época teve mais votos do que essa, teve em torno de 8%, agora ele só teve 4% dos votos. Ou seja, a comunidade disse claramente que não o queria como seu representante para a gestão de 2020 e 2024. Então, este momento, isso aí é o UFPB, né, a comunidade interna e externa, está muito estarrecida, né, entristecida, mas corajosa na luta para fazer valer os direitos de trabalhar na comunidade. É necessário que os outros colegas não falaram, mas eu gostaria de comentar também que todos nós sabemos, não é, que as eleições da universidade elas se davam na consulta acadêmica, não é? Na consulta prévia, e em seguida os conselhos apenas referendavam o nome mais votado. E hoje não, há uma verdadeira disputa pós-processo interno da universidade. Nós temos relatos de vários dossiês que chegaram, colocando a nossa chapa, a chapa vencedora da comunidade, associando a partidos de esquerda, associando a sindicatos, como se a gente não tivesse também este direito, e, por outro lado, que é o mais grave, associando a este candidato que hoje assumiu, ao lado mais conservador, não é, do governo federal, inclusive com práticas de conservadorismo que foram registradas na sua posse. Estava lá na sua posse, né, não só na posse, mas em vários momentos com a faixa do que há de mais conservador e pedindo, e que nós sabemos que os cargos da universidade eles estão sendo preenchidos por essas pessoas. Mas, se me permite só para poder concluir, né? O relato que eu estou fazendo da Universidade Federal da Paraíba, ele é semelhante nas 17 instituições públicas federais que encontramos hoje no mesmo processo. É como se as questões internas da autonomia universitária deixasse de lado e passa-se a ter questões outras que não são claras para nós. Então, nós que temos as nossas instituições com excelentes indicadores, nós que tivemos a nossa vida, os 17 colegas que estão aqui, né, representando, que foram eleitos para a sua comunidade, tiveram não só a sua carta-programa avaliada pela comunidade, mas sua trajetória profissional, enquanto docente, enquanto profissional. Isso aí está sendo deixado de lado, né, para se valer de outros mecanismos que nós ainda não o conhecemos e que nós estamos aqui no MEC exatamente para exigir o que é legítimo, que é a posse dos reitores e reitoras eleitas pela comunidade acadêmica de cada universidade, de cada instituto, mas também eleito nos seus conselhos máximos, respeitando-se a autonomia universitária. Obrigado, querida. Eu vou ouvir agora o diretor eleito de uma instituição que é referência na formação de cursos técnicos numa grande cidade do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro.
O Cefet Rio de Janeiro provavelmente é uma das maiores fábricas de realizações de sonhos daquela cidade. Jovens, 13, 14 anos, entram naquela instituição e saem ali com um diploma que permite a ele ingressar no mercado de trabalho, enfrentar a universidade. Professor Maurício Mota, seja bem-vindo. Me conta um pouco do processo que está acontecendo numa instituição de alta qualidade, de profunda qualidade, excelência qualidade que é o Cefet. O que está acontecendo lá e que perigo essa instituição está passando hoje? Bom, eu sou Maurício Mota, diretor-geral eleito. A nossa eleição aconteceu em abril de 2019. Essa eleição foi homologada pelo nosso conselho diretor. Entretanto, não satisfeito com o resultado, um dos candidatos derrotados apresentou uma denúncia potencializada e apoiada por um senador que nem do nosso estado pertencia. Essa denúncia aqui no MEC foi o estupim para a intervenção, foi aberta uma sindicância. Essa sindicância, com um questionamento sobre o nosso processo eleitoral, que deveria durar 60 dias, se arrastou por 9 meses. Para, ao final desses 9 meses, ser arquivada com o parecer da Corregedoria do próprio MEC, ser arquivada pelo antigo ministro, em que se comprovou que não houve qualquer ilicitude no processo. O processo foi válido e o ato do nosso conselho diretor foi o correto, foi um ato perfeito administrativamente. Mas, infelizmente, apesar desses 9 meses, nós hoje estamos na terceira intervenção, ou seja, no terceiro interventor. Nós tivemos o primeiro interventor que veio do Sul, não era nem um servidor da nossa instituição, ficou por 3 meses, sem qualquer aviso à comunidade, saiu, entrando o segundo interventor, que já estava demissionário desde agosto de 2020. Daí, para nossa surpresa, agora, em 16 de novembro, um terceiro interventor foi nomeado. Isso, para nós, para a nossa comunidade, é muito grave, porque também está muito claro a missão desse terceiro interventor. Hoje, nesse momento, ele abriu um novo processo com vistas ao nosso conselho diretor, conselho máximo, requentando o pedido do candidato derrotado numa tentativa de novamente impugnar uma eleição que aconteceu em 2019, que já foi analisada pelo conselho diretor, o nosso conselho máximo, que já foi analisado pelo próprio MEC, mas mais uma vez tenta requentar na tentativa da manutenção dessa intervenção. Ele veio com uma missão muito clara, que não é administrar uma instituição, como você fala, centenária, de referência nacional. Isso vem causando um dano imenso para a nossa comunidade. Então, a nossa luta aqui não é a luta pelo direito de um servidor, de um candidato que foi eleito. A nossa luta aqui é pela autonomia institucional, pelo direito de escolha de uma comunidade. Lembrando que o regramento da nossa eleição não cabe à lista tríplice. É uma eleição direta, paritária, em que participam os docentes, os técnicos administrativos e os alunos. Então, o que a gente está lutando aqui é exatamente para dar voz, para que seja respeitada essa escolha que foi feita por essa comunidade, dentro de um projeto apresentado, um projeto eleito, para que a gente pudesse liderar essa instituição reconhecida nacionalmente. Então, essa é a nossa luta aqui, que reitores, reitoras, diretor, eleitos, têm que ser empossados. Quantos candidatos tinham lá? Nós tínhamos 3 candidatos. Isso foi mais votado, o processo foi finalizado, a comissão eleitoral finalizou, o órgão superior, que é o conselho diretor lá do Cefet, também finalizou o processo, encaminhado para o MEC. O MEC não encontra nenhum problema, e mesmo assim a intervenção continua. Mesmo assim a intervenção continua, e nesse momento, hoje, está sendo aberto um processo por conta dessa nova intervenção, desse novo interventor, com o questionamento do passado, de 2019, numa tentativa absurda de desconstruir tudo que já foi caminhado e determinado pelo Conselho Diretor e pelo próprio MEC. Obrigado, querido. Fica claro que aqui não existe uma defesa de uma candidatura política. É
um processo de defesa de uma rede, de uma universidade. Algo que, sem dúvida nenhuma, para a gente é de muito, mas de muito importante. E para nossa grande satisfação, nós estamos aqui ao lado de uma gaúcha maravilhosa, deputada federal, líder do PSOL, Fernanda Mechiona. Esse Lobão, querido, eu vim cumprimentar ele, já me botando, se virando 50 aqui. Que prazer é isso. Estamos aqui, né, na luta junto com a Sinazef. É um prazer imenso estar aqui. Fernanda, querida, como você, líder de um partido que defende a democracia, que defende a autonomia das instituições, vê esse processo de intervenção nas instituições federais de ensino? Típico do governo autoritário, né, da extrema-direita, que para impor uma tentativa de fechamento das liberdades democráticas tem que aniquilar o pensamento crítico, atacar a ciência, a tecnologia, a autonomia das universidades. Felizmente ele não conseguiu, né? Boa parte dessa agenda não foi possível graças ao tsunami da educação, a unidade entre técnicos, estudantes e professores, mas infelizmente a legislação autoritária, entulho da ditadura civil-militar, se manteve no Brasil e permitiu que ele usasse essas brechas para nomear 18 reitores e reitoras interventores, como é o caso da URGS, lá onde eu fiz movimento estudantil, tá aqui é o FFS, é o FRN, o Cefet no Rio de Janeiro, que aí ele usou outra brecha para fazer o reitor pro tempore. E é muito importante essa mobilização, Lobão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque nós estamos ainda no meio da pandemia, é óbvio que nós temos que ter medidas sanitárias, mas não dá para não fazer mobilizações mescladas entre o virtual e o real. E além disso, além de exigir que reitor eleito seja reitor ou reitor empossado, é fundamental exigir que volte às aulas só com a vacina. Aliás, a vacina está aí e esse genocida criminoso não está querendo fazer um plano de imunização para o nosso povo. A luta é combinada contra o genocídio, contra o Covid e contra, né, a extrema-direita encabeçada pelo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, reitor eleito e reitor empossado. Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente vai tentar entrar no MEC agora para ser recebido. Sua companhia é fundamental e siga conosco. Afinal de contas, um mandato parlamentar, serviço da luta é para isso mesmo. E a gente tem a certeza que pode contar sempre contigo, que você já deu demonstração de compromisso com o povo brasileiro, com a liberdade democrática, com a autonomia da universidade e com a melhor, né, solução para os problemas do nosso povo. Fernanda, você nos representa. Obrigado, Obrigada, querida. Lobão. Prazer, estamos juntos. Vamos Vou lá lá para o plenário daqui a pouco lutar no Fundeb, mas estou aqui com vocês. Valeu, querida. Cadê a companheira Rivânia? Conseguiu? Internet. Conseguiu? Não conseguiu. Tira o teu fone, por favor. A gente vai colocar isso aqui. Bom, todos que estão nos acompanhando, né, tiveram a possibilidade de conhecer alguns dos reitores que foram eleitos e reitoras e não empossados, né, tivemos a possibilidade de conhecê-los, de também entender como se deram esses processos nas universidades, processos eleitorais, e posteriormente também esse processo de intervenção do governo federal, né, também conversamos com alguns parlamentares, no caso a Fernanda Melchiona, que temos parlamentares que estão nos ajudando, né, nessa luta institucional aí a partir do parlamento, para ver se a gente consegue reverter essa questão. Então agradecemos aí o Lobão e também a Rivânia, que estão lá no MEC, e daqui a pouco eles vão voltar, nós temos outros diretores, temos o Movimento de Juventude também, a UNE, entre outras entidades que estão lá presentes, inclusive outros canais também que estão transmitindo esse ato que está acontecendo na frente do MEC, né? Diego, como é que estão nos institutos federais? Acho que a gente poderia conversar um pouco também sobre essa questão dos institutos federais que estão sob intervenção. Nós temos agora 3 institutos federais, na verdade 3 instituições pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que estão sob intervenção, que é o IFSC, né, Instituto Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, FRN, e o Cefet do Rio. Nós tínhamos 4 até muito pouco tempo atrás, mas conseguimos reverter a situação da Bahia, do Instituto Federal da Bahia, e agora, nesse momento, são 3 que estão sob intervenção, e uma escola associada, que não faz parte da nossa rede, mas também nós temos uma base que atua bastante lá, que é no INES, né, no Instituto Nacional dos Surdos, né, também a diretora do INES foi eleita e não foi empossada. Essa, se não me falha a memória, foi o primeiro caso que nós tivemos de intervenção. Então, nesse momento, nós temos 18 instituições de ensino sob intervenção, além dos 3 que eu mencionei agora há pouco, da Rede Federal
de educação profissional, também temos dentro das universidades, a Universidade Federal da... Desculpa, na verdade o pessoal vai entrar agora lá no MEC, para nos acompanharmos, e depois nós voltamos e seguimos conversando. Pronto. Tivemos problema na transmissão? Caiu o link, caiu o link ao vivo. Não, sem problemas. Então, a gente pode seguir, podemos seguir conversando. Nós temos o Bruno também, tá? O celular não roda. Oh, meu pai. Está nos ouvindo? A gente está aqui em 7, representando os 17 reitores eleitos e não empossados. O meu nome é Maurício Gariba Júnior, do Instituto Federal de Santa Catarina. Agradeço. Isso, a comissão pensada já entra, exatamente. Nós estamos aqui em frente ao MEC para garantir a entrada aí dos reitores, garantir a audiência com o ministro. Estamos aqui acompanhando toda essa movimentação para que, de fato, o ministro receba os reitores eleitos, para que, de fato, a gente possa ter aí restabelecida a democracia à vontade da comunidade acadêmica. Esperamos que os reitores possam ser recebidos. Infelizmente, né, semana passada, por exemplo, o impostor do IFRN esteve aqui. Então é muito fácil receber impostores, enquanto os reitores eleitos não têm o menor espaço de diálogo, né? Há 7 meses, há 8 meses, o IFRN, assim como o IF Santa Catarina, vem sofrendo essas ações desastrosas, e os com o secretário de Educação Tecnológica do MEC, né, há 2 meses atrás, e o que ele nos pediu é que a gente maneirasse, como nós somos os líderes da instituição, que a gente pudesse facilitar a vida dos impostores que estão à frente do IFRN, do IF Santa Catarina e do Cefet do Rio, né, que é um absurdo. Reitor eleito, reitor empossado. É isso mesmo a luta, reitor eleito, reitor empossado, reitora eleita, reitora empossada. Então estamos aqui em frente ao MEC, não vamos arredar, essa luta não acaba enquanto todos os reitores e reitoras que forem eleitos e eleitas possam ser nomeados e assumir realmente o cargo que lhe compete, que é o cargo legítimo de escolha por suas comunidades acadêmicas, e nós estamos aqui em frente ao MEC, cobrindo aqui esse ato, para que de fato a gente possa restabelecer o processo de autonomia, democracia das nossas instituições de ensino. E vamos agora aqui entrevistar também, nós temos aqui uma comitiva do ANDE, Sindicato Nacional, vamos falar aqui com os professores Luiz Araújo, Milton e Manu, que estão aqui também acompanhando todo esse processo, participando da semana intensa de mobilizações, construída aí com as entidades nacionais de educação. Professor Luiz Araújo. Olha, nós estamos aqui enfrentando a intransigência do MEC, né? E a intransigência só se vence com mobilização. Ontem nós fizemos um ato online muito representativo, entidades da sociedade civil, parlamentares de diversos partidos, reitores eleitos e não empossados, e hoje estamos querendo que o MEC receba os reitores não empossados. São professores, são docentes das universidades federais, dos institutos. É um desrespeito, até agora não tem uma resposta, e nós vamos ficar firmes em defesa da autonomia das nossas universidades. Bom, estamos aqui como representação do Andes para acompanhar esse movimento importante em defesa da autonomia universitária, pela posse dos reitores e reitoras que foram eleitos por todo o Brasil. Temos manifestado aqui o nosso protesto em relação a esse autoritarismo. Ao mesmo tempo, exigimos, em conjunto com a UBS, com a UNE, com as diversas entidades que aqui estão presentes, Sinasef, FETEC, a posse desses reitores e a possibilidade da Universidade Brasileira se reconstruir diante dos ataques do governo Bolsonaro.
Boa tarde, gente. A gente está aqui nesse ato, né, construindo, então, esse ato unitário em defesa da autonomia e também do respeito ao que a comunidade escolar escolheu, né. A gente, mais de 19 instituições que estão sofrendo intervenção, né, e a gente acha que isso não é aceitável, principalmente nesse momento. Então, para um governo que não dialoga, para um governo que intervém, a gente está aqui na rua mostrando que não é esse o caminho. Todas essas... Então, nós podemos, mais uma vez, né, assistir a Rivânia, que estava acompanhando a tentativa de entrada, na verdade, dos reitores, né, eles não empossados no MEC, mas, infelizmente, é o que nos parece, não serão recebidos no Ministério da Educação. Era o que esperávamos, na verdade, para um governo que intervém diretamente nos processos eleitorais democráticos das universidades. No entanto, vamos seguir pressionando lá em frente ao MEC. E agora, nesse momento, Diego, vamos aproveitar que nós temos aqui também um professor que é presidente, né, da seção sindical da Universidade Federal do Ceará, o Bruno, que está aqui aguardando também para conversar com a gente e nos contar um pouco sobre como tem sido a realidade na Universidade Federal do Ceará, desde o momento que teve também uma intervenção. Então, agradecemos, Bruno, também por nos aguardar, né? Nós estamos aqui tentando fazer uma transmissão ao vivo, dialogando com quem está aí, né, nas locais, no caso de você aí no Ceará, e também ao mesmo tempo aqui em Brasília, improvisando um pouco essa transmissão também, que para nós é algo novo, mas é muito bom poder também ouvi-lo nesse momento. Então, Bruno, bem-vindo, e gostaríamos de te ouvir como tem sido na Universidade Federal do Ceará a questão da intervenção. Obrigado, Fran. Um abraço aí para o Diego, um abraço para a Rivânia também, muito bom ver essa manifestação sendo feita, apesar da intransigência do governo, a gente sempre tem que estar mobilizado. Queria dizer que a DUFCE ainda não é a seção sindical do ANDES, nós éramos, deixamos de ser, e estamos no processo de retorno. Se tudo der certo, começaremos aí o ano 2021 de volta como seção sindical do ANDES para construir essa luta conjuntamente. Bem, primeira questão que eu quero levantar aqui, já que hoje é o dia para a gente tratar da autonomia das universidades, o governo Bolsonaro ele já tem demonstrado todo o desapreço por esse preceito constitucional, né, pela autonomia universitária, não gosta da democracia que acontece dentro das universidades e, por isso, desde o início do seu governo, ele tem tentado incidir sobre a indicação dos reitores, e não só dos reitores, também depois a gente teve aí medida provisória tentando definir não só como escolher reitores, mas como escolher diretores de unidades acadêmicas, desvirtuando aí toda uma história de luta por uma busca de autonomia, inclusive para decisão direta das reitorias, que é essa nossa luta, né? Então, essa tentativa de interferir na autonomia e na democracia, ele tem tentado de diversas formas, alterando legislação ou controlando dispositivos administrativos e normativos do MEC, mas também, como isso não tem avançado do ponto de vista legislativo, ele tem indicado os reitores e tentado fazer isso por dentro das instituições. Lamentavelmente, nós temos colegas que aderem e fazem esse papel que é ultrajante, né, e desrespeitoso, mas nossos colegas assumem essa postura e se tornam esses interventores nas universidades. Aqui na UFC a gente está em um ano de intervenção, e esse ano de intervenção mostrou como é o modo de operação da intervenção do governo Bolsonaro. Então, os reitores do Bolsonaro, que são interventores das universidades federais, institutos federais e Cefetes, eles estão implantando uma política antidemocrática extremamente autoritária e baseada em portarias. Da mesma forma que o governo federal gosta de governar por decreto, os reitores, interventores, eles trabalham com portarias e tentam, da sua forma, incidir sobre as decisões, e aí o primeiro passo é sempre o esvaziamento dos conselhos universitários, desde a posse do interventor da UFC, o professor Cândido Albuquerque, que teve menos de 6% dos votos na consulta, foi o terceiro colocado na eleição do Conselho Universitário, né? E esse interventor, ele não deu posse à representação estudantil.
Então, no momento em que venceram os mandatos dos estudantes, os novos ele não deu posse, inclusive deslegitimou o Diretório Central dos Estudantes e se negou a reconhecer o diretório. Da mesma forma, ele fez com os técnicos. Mandatos vencidos, não tinha como fazer eleição, o Sintufse, que é o nosso sindicato dos técnicos, pediu para prorrogar a representação nos conselhos, foi negado. Então, nós não temos nem representação estudantil, nem representação de servidores técnico-administrativos dentro dos conselhos. A ADUFS, ela disputou bastante para que as vagas de professores fossem preenchidas. Foi uma luta, uma grande luta para que houvesse os processos de escolha dos representantes docentes e ficou ainda faltando 3 vagas que não estão preenchidas. Então, tem um esvaziamento para que ele possa dominar o conselho universitário e desarticula. Desarticulou como? Aproveitou da pandemia para instituir votações por plenário eletrônico e impedindo que as pessoas conversassem, dialogassem sobre os temas relevantes. Tem pouco debate e os temas importantes estão passando, como sugerido pelo ministro Salles, passando a boiada durante a pandemia. Esses são os reflexos de uma intervenção. E aí vem em seguida, logo no início da intervenção, começou a perseguição a técnicos que faziam uma campanha contrária à intervenção. Todos que participaram daquele nosso momento inicial de resistência contra a intervenção, que durou de agosto a dezembro, nos jardins da reitoria, foram perseguidos. Além disso, depois de muita resistência, um grupo de professores da Faculdade de Direito, que é o local onde está lotado o professor Cândido, onde ele é professor, né, na Faculdade de Direito da UFC, ele simplesmente abriu processos administrativos contra todos aqueles que ele considera desafetos, que na verdade é a oposição à prática intervencionista que ele prega na Faculdade de Direito, antes mesmo de ser o interventor da UFC. E contra essas intervenções a gente tem, inclusive, feito várias denúncias ao Ministério Público, iniciado a construção de um observatório de assédio e perseguição política aos professores. E para finalizar esse pacote todo da intervenção, a gente tem as intervenções passando pano, diminuindo o impacto dos cortes nos orçamentos e implantando projetos que já foram rejeitados, inclusive nos conselhos, como o Futuris. Primeira das decisões dessa intervenção foi criar uma pró-reitoria que trata de inovação, né? E a gente sabe que inovação nunca vem nesse ponto do sentido bom da palavra, que realmente inovar, novas pesquisas, novos produtos, novas coisas que interessem à sociedade. Não, é uma inovação baseada na perspectiva da relação com empresas, com lucro, com o mercado, e isso é muito ruim para a universidade. Sem contar que o que nos move ainda na mobilização é a expectativa de tentar reverter, alterar essa legislação que é extremamente antiga, que é retrógrada, que é antidemocrática, para que a gente realmente possa ter a eleição dos reitores terminadas na universidade e também mobilizarmos bastante, como essa mobilização de hoje, que o ANDES tem feito conjuntamente com várias outras entidades, para que a gente possa pressionar o Supremo a deliberar também sobre as questões que são importantes, decorrentes aí do descumprimento, do desrespeito à Constituição na hora dessa nomeação discricionária de interventores para as universidades. E é o chamado que a ADUFS, conjuntamente aí com as seções sindicais do ANDES, tem feito para que a gente possa realmente ter mais democracia e mais autonomia para as universidades e combater esse governo que é antidemocrático e que é extremamente negacionista da ciência, que luta contra a educação e que nós temos que derrubar. Obrigada, Bruno, pela sua contribuição e também dizer, né, que bem você lembrou que, na verdade, a seção sindical ainda não faz parte do ANDES, mas que vocês estão aí num processo de consulta, né, e esperamos que os professores e as professoras tomem essa decisão de estar na base do ANDES, construindo esse sindicato nacional, que inclusive esse ano completa 40 anos de luta aí no Brasil e que contamos certamente também com essa construção desde a Universidade Federal do Ceará. Obrigada, Bruno. Diego, como vamos seguir? Obrigado, Bruno. Nós temos informações que lá no MEC, a nossa delegação ainda continua esperando para ser atendido. Ninguém está recebendo ainda nossos reitores eleitos e não empossados,
E nesse momento o professor Maurício Gariba, que é reitor eleito do IFSC, está entrando no MEC para tentar fazer então uma fala para ver se a gente consegue ser recebido. No IFSC também nós temos aqui a Helenira Vilela, que é ex-diretora do Sinasef Nacional, lá de Florianópolis, que vai falar um pouco para a gente como é que está sendo esse processo de intervenção no IFSC, que a gente sabe que está sendo bastante tumultuado, inclusive com ações da polícia. Helenira, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Diego, boa tarde, Fran, boa tarde a todos e todas que estão aqui com a gente nesse debate. Acho que essa semana de mobilização contra as intervenções é uma semana fundamental para a gente marcar a importância da democracia e da autonomia dessas instituições. Aqui a gente está vivendo uma intervenção que, somada à pandemia, tem sido bastante caótica, né? Eu já enfatizei em alguns momentos que a intervenção parece que começou antes, né? Porque a gente tinha a ex-reitora já determinando o início imediato das aulas das atividades não presenciais a partir da suspensão das atividades presenciais, sem nenhum tipo de planejamento, preparação, nenhum tipo de organização da instituição, das pessoas, de equipamento, mesmo de organização pedagógica e de coordenação das atividades. E de lá para cá, o que a gente tem visto é que essa intervenção tem prejudicado demais a vida de servidores, servidoras, estudantes, em todos os aspectos, inclusive da relação do Instituto com a comunidade. Sobre a questão da truculência policial, infelizmente, né, a reitora anterior já tinha um histórico, porque colocou a polícia para terminar com a ocupação de Palhoça em 2016, de uma maneira extremamente truculenta e ilegal, inclusive, e um histórico de perseguições, e o candidato derrotado, que está ocupando indevidamente a reitoria, ilegalmente, inclusive, porque não tem nenhum mecanismo de previsão legal, porque no caso das universidades, existe uma brecha legal para que não seja nomeado o primeiro da lista tríplice. É absolutamente imoral, é intervenção, mas tem uma brecha legal. No caso dos institutos federais, não existe essa brecha, portanto, é absolutamente ilegal por parte do presidente da República, do Ministério da Educação, que esteja o candidato derrotado, cujo projeto foi derrotado exatamente porque ele representava o projeto que estava em execução no IFSC, que a comunidade rejeitou, ele não aceita nenhum tipo de diálogo, tem praticado diversos tipos de perseguição, abriu processo, fez denúncias na Polícia Federal contra os dirigentes do Sinasef, da seção IFSC, e agora a pró-reitora entrou com processo contra os estudantes por conta da livre manifestação deles em oposição a essa situação ilegal, imoral, inaceitável de intervenção. E aí, inclusive, assim, um dos poucos momentos em que a gente teve um ato presencial, que foi um dia que marcamos um ato simbólico com poucas pessoas, né, na porta da reitoria, que estavam o presidente da UNE, a presidente da UBS, diversas lideranças políticas, ainda era no período eleitoral. O candidato derrotado, que ocupa indevidamente a reitoria, né, o interventor, ele mandou um contingente de polícia para a frente da instituição, lembrando muito as cenas da ditadura militar, porque ele realmente não está capacitado, o projeto dele foi derrotado e não foi aceito pela população. Eu, inclusive, tenho uma condição pessoal, né, a gente estava até conversando, né, Diego, nós somos da mesma chapa na direção nacional do Sinasef, e sobre o meu retorno para a direção nacional, isso não acontece porque o meu filho está numa condição de depressão que tem relação com a execução das atividades não presenciais de uma maneira absolutamente irresponsável por parte da reitoria. Então, a gente vê que uma série de questões não são piores no Instituto Federal, porque a gente tem um Conselho Superior que tem minimamente responsabilidade, que tem tido, né, garantido a responsabilidade com a comunidade, mas o que a gente vê é que essa pessoa, que é o candidato derrotado, eu repito, ele foi derrotado, a comunidade disse, não queremos o seu projeto, e ele se impõe por meio de uma decisão arbitrária do Ministério da Educação nesse lugar para qual a gente não quer ele, e ele manda a Polícia Federal processar, faz denúncia e processa por danos morais,
estudantes que estão em processo de formação numa instituição que devia ser pedagógica, né? Então, a situação é realmente muito difícil, inaceitável, imoral, ilegal, antidemocrática, ditatorial, e é contra isso que a gente tem lutado. Mas esse processo, então, tem criado problemas emocionais em estudantes, em servidores, na relação com a comunidade, problemas objetivos de condições de trabalho, enfim, e toda essa imoralidade, todo esse autoritarismo tem tido consequências muito sérias para a comunidade do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, o protesto é veemente, a gente tem dado todo o apoio ao Maurício Gariba Júnior e a sua equipe, né, e pressionado no que for possível para que o MEC reveja a sua posição e respeite a decisão da comunidade de tirar o derrotado e incluir o eleito, que é isso que a gente quer construir, democracia, autonomia e acesso ao conhecimento numa situação onde o conhecimento é tão necessário. Então, é realmente inaceitável todo o nosso apoio ao Gariba e a todos e todas as reitoras e reitores eleitos das universidades e institutos federais do Cefet, porque a gente precisa retornar a uma situação de mínimo respeito à democracia no nosso país, que só pode ser feito com um mínimo respeito ao conhecimento e às decisões e autonomia das instituições de produção e socialização do conhecimento. Obrigado, Helenira. É realmente lamentável a situação do IFSC. Inclusive, a gente tem relatos de perseguição e atividades policiais contra os próprios estudantes, contra os próprios alunos do IFSC. Os alunos, inclusive, que alguns estão representados nessa delegação que está na frente do MEC, e agora a gente já tem o link para retornar para lá, porque tem aluno querendo se manifestar, tem aluno querendo se manifestar, a gente vai ouvir, então, fizeram a cabeça, fizeram uma lavagem cerebral dentro da comunidade, não sou tudo, principalmente aquela de visão pentecostal, Estamos com vocês agora. Olá, pessoal, boa tarde, aqui é Iago, presidente da Uni. Estou aqui com os professores, as professoras, nossos queridos companheiros e companheiras técnico-administrativos das nossas universidades, junto com o movimento estudantil, para apoiar, construir essa luta, que é uma luta fundamental de toda a sociedade, que diz respeito à democracia. A defesa da autonomia universitária nas nossas universidades é hoje uma das bandeiras mais importantes que nós temos no nosso país, porque ela é que é responsável por garantir a qualidade das nossas produções científicas, para que a nossa universidade esteja efetivamente ligada com o povo, com as nossas comunidades, e isso se constrói a partir do respeito à autonomia e à democracia de cada instituição. Como vocês sabem, as nossas universidades já estão em 18, 19 intervenções, universidades e institutos federais, coisa que nunca aconteceu desde a nossa redemocratização. Há apenas 2 anos foram 19 intervenções. E, além disso, há uma proposta de redução de até 2 bilhões de reais no orçamento do ano que vem para essas mesmas universidades e institutos federais. Isso é a demonstração de um projeto muito evidente de estrangulamento da educação pública, de sufocamento das universidades e institutos federais, que são responsáveis pela produção científica que dá ao Brasil alguma perspectiva de construir a sua autonomia, de construir o seu desenvolvimento soberano. E o Bolsonaro não aceita isso, porque o governo federal tem um projeto que é contrário àquele que a universidade representa, da diversidade, da ciência, da modernidade. E cabe a nós que construímos todos esses pontos, que construímos o conhecimento, que construímos a democracia, defender isso. Por isso nós estamos aqui com os professoras que foram eleitos e não nomeados nas reitorias dessas instituições, um ato histórico, porque reúne em uma carta 17 reitores eleitos e não empossados, mas também reúne aqui em Brasília 7 desses que conseguiram vir presencialmente para reivindicar uma reunião com o ministro que até agora não recebeu, o que é um grande absurdo, porque o mínimo que se espera de qualquer governo democrático, de qualquer governo de uma república, é, no mínimo, o diálogo, e esse governo não tem diálogo, é um governo autoritário, é um governo que ataca, intervém e coloca cada vez mais esse projeto de sufocamento das instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão, que são as nossas universidades e institutos federais. Por isso, estamos aqui mais uma vez para reivindicar o respeito à nossa educação, dizer que não vamos aceitar redução de orçamento, não vamos aceitar
as intervenções, inclusive também estamos batalhando no Congresso Nacional, no Supremo, e amanhã será um dia de mobilização das atividades virtuais ou presenciais com os cuidados necessários, nas universidades, nos municípios, para que os estudantes estejam também se mobilizando nos 4 cantos do país, não só aqui em Brasília, como já estamos fazendo, mas queria chamar todo mundo que está aí também a participar desses atos amanhã, contribuir, construir conosco. Essa luta não começou agora e também não termina. Vai ter amanhã, vai ter outros atos, ano que vem vamos ter muita luta ainda, e esse ano ainda não acabou. Então, estamos juntos, vamos construir essa luta em unidade, sempre referenciar a importância da unidade, porque nossas universidades pedem socorro nesse momento em que elas são alvo prioritário de ataques do governo Bolsonaro. Vamos juntos. Nós vamos passar agora para Jonas Macedo, que é presidente do DCE da UNB. Boa tarde a todos, pessoal. Sou o Jonas, sou coordenador geral do DCE da UNB. Nós, do DCE UNB Ernestino Guimarães, estamos aqui hoje para nos somar a essa luta aqui, que é em defesa da autonomia universitária e da democracia. O governo federal hoje não tem só um descaso com a educação brasileira, mas também com toda a saúde pública. Nós sabemos que esse descaso faz parte de um projeto que não está nem aí para a democracia. Nós estamos nos somando aqui para trazer também um sucesso, uma experiência de sucesso que aconteceu na Universidade de Brasília. Nós nos mobilizamos, estudantes, trabalhadores e movimentos sociais, em torno de um projeto que lutou não só nas redes sociais, mas também nas ruas. Precisamos nacionalizar esse movimento e nos solidarizar com todas as lutas. Por isso, hoje estamos aqui para nos somar e conseguir garantir que os reitores sejam empossados. É isso. Nós estamos aqui com o professor que entrou para marcar a audiência, para ser atendido pelo ministro, porque essa solicitação já foi feita há muitos dias, e temos aqui a devolutiva, né, ele foi em nome da comitiva aqui dos reitores, e pode falar aqui para a gente qual é o resultado. Isso, a gente conversou, eu conversei com a responsável pela agenda do ministro, que verificou que ele não poderia atender porque ele está, né, atendendo já uma agenda definida. Eu entreguei um documento pedindo audiência com todos os reitores eleitos e não empossados, né? Eu mostrei para ela que existe uma lista de 17 que gostariam de ter esse diálogo com o Ministério da Educação em relação à situação triste que passa as nossas instituições. Então, ela pediu que eu monitorasse, né? Deu um número de protocolo que eu monitorasse, porque possivelmente a gente terá essa audiência via virtual. É isso que a gente espera e aguarda, pelo menos até semana que vem. Não vamos ter audiência com o ministro hoje. Então é isso, gente, o ministro da Educação não recebeu os reitores que estão aqui na porta do MEC, estudantes, professores, técnicos, nesse apoio aqui aos reitores, reitor eleito, reitor empossado. O ministro da Educação não recebeu os reitores, embora o pedido para audiência tenha sido protocolado há muitos dias. O ministro alega a agenda, porém, na agenda do ministro, cabe às mantenedoras das universidades privadas, cabe os reitores das universidades privadas, mas não cabe reitor eleito legitimamente por sua comunidade acadêmica. É lamentável que o MEC não possa receber esses reitores que se deslocaram aí dos 4 cantos do país, né, que fizeram aqui uma comitiva para vir ao MEC com todo o respeito que tem as suas comunidades acadêmicas, porque aqui eles estão representando várias universidades e institutos, aqui eles estão representando a vontade daqueles que votaram e que os elegeram como reitores. Portanto, consideramos um descaso e um desrespeito que o MEC tem feito com esses professores, com esses reitores, reitoras, eleitos e eleitas. Nossa luta não vai se encerrar, nossa luta continua, estamos aí em defesa da autonomia, em defesa da democracia e denunciando o Ministério da Educação, que tem um descaso profundo com a educação pública, um descaso profundo com a democracia, um descaso profundo com a autonomia. Portanto, vamos sim permanecer em luta, vamos permanecer juntos, vamos permanecer em unidade para dizer que nessa luta a gente não vai abandonar reitor eleito, reitor empossado, reitora eleita, reitora empossada. Portanto, mais uma vez, ressalta aqui o nosso protesto, a nossa indignação ao desrespeito que o MEC tem feito com essas instituições, não só com os reitores, mas com todos que fazem essas instituições, estudantes, professores e técnicos, que escolheram os seus representantes. E isso não é pouca coisa.
nós estamos falando de processos antidemocráticos. Interventor significa um ataque à democracia, significa um ataque à autonomia. E o pacote da intervenção tem vindo recheado de denúncias, de perseguições, de ataques políticos, de processos administrativos e processos, muitas vezes até criminais, contra estudantes, professores e técnicos. É isso que significa intervenção. Significa alguém que foi colocado pelo governo federal para fazer com que as reformas sejam aprovadas. Alguém que foi colocado pelo governo federal para silenciar as vozes que dizem não a esse governo que retira recursos da educação, as vozes que dizem não a esse governo anti-ciência, as vozes que dizem não a esse governo que já permitiu mais de 170 mil mortes por Covid, por falta de um plano efetivo de combate. Portanto, essa luta nós não abandonaremos nenhuma luta em favor da democracia, em defesa da educação pública, em defesa da autonomia das nossas instituições. Obrigada, Rivânia. Acompanhamos aí a Rivânia, que é a presidenta do nosso sindicato, do Antissindicato Nacional, que esteve aí junto também com os companheiros e companheiras do Sinasef, os estudantes, e infelizmente, como vimos, não fomos recebidos, né, pelo Ministério da Educação. Então, agora, acho que antes de finalizarmos também, a gente já está com uma programação de quase 1h30 aqui ao vivo. Amanhã nós teremos mais ato também em Brasília, mas eu queria convidar novamente a professora Ana Carolina Galvão, da Universidade Federal do Espírito Santo, para também finalizar com a gente aqui, comentar um pouco do que ela viu, né, nesse momento, enquanto estávamos nessa transmissão ao vivo desde o MEC, para a gente finalizar bem também essa nossa transmissão aqui desde o Andes. Ana, contigo agora. Obrigada, Fran. Bem, parabenizar a todas e todos que fizeram aí essa organização, tanto lá na frente do Ministério da Educação, quanto toda a preparação aqui de transmissão, né, dessa atividade. Agradecer pela luta de todas e todos. Eu acho que a gente até que demorou para fazer isso, né? Porque o governo foi se sentindo confortável à medida que as reitorias foram sendo nomeadas, e isso se tornou uma prática. A gente precisa fazer esse movimento se fortalecer e ter a adesão e a compreensão não só das nossas comunidades acadêmicas, mas da sociedade em geral, porque isso é muito representativo do processo democrático, de como funciona a democracia na nossa sociedade, né? Se você elege alguém e depois essa pessoa não toma posse, então a gente tem alguma coisa fraturada em termos democráticos. Eu quero também agradecer aqui a professora Etel Maciel, que está acompanhando essa transmissão, tem sido muito presente nessa luta da nomeação dos reitores eleitos, e obrigada, Etel, me perdoe, por estar acompanhando e lutando, né? Tomando com as outras e outros reitores e diretores à frente dessa luta toda que é tão importante. E para finalizar, dentro do meu tempo aqui, eu queria fazer um comentário na linha daquilo que eu falei, que quando você fratura a democracia do processo mais importante da instituição, você começa a fraturar todos os demais, né? E a legitimidade vai se perdendo nesse processo. Quando foi feita aquela primeira portaria recente, dizendo que nós temos que voltar no ano que vem, que era a portaria 1030, né? Essa portaria foi prometida de ser revogada e logo em seguida veio uma outra, que é a portaria 1038. Quando saiu a portaria 1030, alguns reitores e reitoras, com R maiúsculo, eleitos pelas suas comunidades democraticamente e empossados, imediatamente se manifestaram dizendo:
nós vamos seguir os nossos planos, e seguir os nossos planos significa cuidar da saúde da nossa comunidade. Outros reitores não se manifestaram, eleitos ou não eleitos, e outros ainda se manifestaram, mas de uma forma ou muito tímida, ou até mesmo nos colocando em risco. E aí eu quero retomar aqui o que a professora Rivane acabou de dizer. Se nós temos uma crise sanitária se prolongando por meses, sem controle, e com milhares de mortos no nosso país, não dá para pôr a culpa na educação. Muito pelo contrário, as universidades são centros de produção de excelência em pesquisa. Não ponham a culpa em nós. As universidades nunca pararam, em nenhum momento. Em nenhum segundo nós paramos as nossas atividades. Então não queiram agora colocar na conta das universidades que precisa reabrir escola a qualquer custo, ao custo da nossa vida. Qual é o custo disso? E aí, algumas e alguns reitores e reitoras que se manifestaram na 1030 ou na 1031 colocam a questão do orçamento, que é fundamental. Agora, colocar a questão do orçamento para a viabilidade do funcionamento das instituições de ensino não pode ser confundido com barganhar com a nossa vida. Com dizer, olha, vocês melhorem o nosso orçamento que nós vamos voltar para o presencial. Não é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Não é assim que a gente deve fazer o diálogo. Pode ter o melhor orçamento, mas se não tiver vacinação, se a categoria, as categorias, né, dos trabalhadores e trabalhadoras da comunidade universitária, se os estudantes não tiverem controle para saber como está o efeito da pandemia dentro da sua comunidade, se nós não temos vacina prioritária, fase 1 de vacinação para trabalhadores e trabalhadoras da educação, como é que nós vamos voltar? Pode ter o melhor orçamento, a nossa vida não vale o orçamento, nós precisamos lutar pelo orçamento, porque nós fazemos um trabalho de excelência e importante para a sociedade, mas não com barganha com a nossa vida. Então, acho que tudo isso mostra um pouco de como que as faturas estão sendo pagas para aqueles que foram nomeados para fazer o jogo do governo. E aí a gente tem que insistir que reitoras e reitores eleitos, respeitando suas comunidades democraticamente, não podem agir dessa forma, e eu tenho convicção de que não agiriam, mas outros tantos estão com fatura para pagar com o governo federal e precisando barganhar com as nossas vidas para isso. Obrigada, Fran, obrigada, Diego, obrigada a todos e todas que acompanharam aqui essa atividade. Obrigada, Ana Carolina, perfeita a sua contribuição, né? É muito importante os pontos que você levantou sobre a questão da luta também dos cortes orçamentários que nós temos aí pela frente, essa imposição de uma retomada, né, do calendário do próximo ano, né, presencialmente, como bem sabemos, não temos essas condições e não voltaremos para a sala de aula até que não tenhamos as condições, vacina para todos no Brasil, né, um planejamento adequado para o nosso retorno. Inclusive, essa foi uma das discussões que nós tivemos ontem na reunião dos setores, né, das seções sindicais do Andes, tanto estaduais, das universidades municipais, estaduais, federais, na qual nós estivemos todo dia reunidos, tanto pensando a questão da campanha que nós vamos seguir fazendo na próxima semana contra as intervenções, também a rodada de assembleia que nós estaremos levando para as nossas bases, sobre a necessidade de nós pensarmos como é que a gente pode impedir justamente esse retorno que está sendo imposto pelo governo, ao mesmo tempo também pensando em como a gente organiza a nossa luta contra os cortes orçamentários. Então, eu queria te agradecer muito pela sua contribuição e também agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento, né,
de várias universidades, inclusive a reitora eleita da universidade de vocês, né? Queríamos agradecer ela por estar presente nos assistindo. Ontem nós tivemos o ato na DUMB, na qual alguns reitores e reitoras que foram eleitos e não empossados estiveram presentes, mas também outros estiveram online nesse ato, e a reitora também da sua universidade também fez parte desse ato. E agora, Diego, acho que pode comentar sobre o ato de amanhã, que nós vamos ter ainda uma longa programação, convidar também a todos que estão nos assistindo para que amanhã estejam novamente nos acompanhando pelas nossas redes, e aí podemos encerrar. Eu acho que hoje já tivemos uma boa transmissão da nossa organização e da nossa luta aqui em Brasília. Uma pena que fica esse sentimento de frustração, né? Mais uma vez, o MEC fecha as portas para nós, mais uma vez o MEC não dialoga com os reitores eleitos, não dialoga com as entidades estudantis, com as entidades sindicais, e é o retrato, infelizmente, é o retrato deste governo, que a gente não consegue estabelecer um mínimo de diálogo, e não é por falta de tentativa. A gente não consegue estabelecer um diálogo porque o governo não tem diálogo conosco. Nós temos para hoje à noite, nós estamos tentando fazer uma audiência pública na Câmara, ainda não está confirmada, nós estamos tentando ainda até o final. E amanhã nós temos, sim, o Dia Nacional de Lutas, né? Não só aqui em Brasília, mas ao longo do Brasil todo, em várias sessões sindicais, em várias capitais, em várias cidades importantes do Brasil, um Dia Nacional de Luta em defesa do serviço público e contra a reforma administrativa. Aqui em Brasília nós teremos, então, a partir das 8 horas da manhã, em frente ao Palácio Buriti, que é a sede do GDF, seguindo em carreata até a Câmara Municipal, onde nós teremos um ato nos posicionando contra todos esses ataques que estão permeando o serviço público e a educação em geral. Então, a gente convida também para que assistam pelos nossos canais, tanto do Sinasef quanto do Andes, e das demais entidades pertencentes ao Fonasef, que também vão integrar esse ato a partir de amanhã, né, ao longo da manhã, e pelo Facebook, pelo YouTube, e Instagram e os demais veículos de comunicação. E eu gostaria também de agradecer, enfim, as pessoas que acompanharam a nossa live, agradecer ao Andes por disponibilizar a estrutura que a gente pudesse fazer essa transmissão ao vivo, e a gente vai encerrando, então, a nossa transmissão de hoje com imagens de algumas palavras de ordem que nós tivemos ao longo do MEC, agora alguns minutos atrás, em frente ao MEC, alguns minutos atrás, com a participação dos nossos reitores eleitos e não empossados, e dizer que a gente segue na luta para que a democracia e a autonomia das instituições federais de ensino continuem sendo respeitadas, né, ou que passem a ser respeitadas, já que esse governo é o que mais desrespeita isso. Então, muito obrigado a todos, e agora as imagens a gente coloca aí na tela. Reitor empossado! Reitor empossado! A verdade é dura! Intervenção é coisa de ditadura! A